No vídeo de hoje, falaremos sobre supostos pactos de pessoas com o diabo em troca de enriquecimento e sucesso profissional. A seguir, trouxemos casos de pessoas que fizeram esses pactos. Por que essa crença é perigosa? Manipulação e exploração. Pessoas que se envolvem em práticas como essas podem ser facilmente manipuladas e exploradas por indivíduos que se aproveitam de suas vulnerabilidades. Danos psicológicos. A crença em pactos satânicos pode levar a sérios danos psicológicos, como ansiedade, depressão e até mesmo ideias suicidas. Isolamento social. Pessoas que acreditam que esses pactos podem se isolar socialmente, afastando-se de amigos e familiares que não se unem de suas opiniões. Conflitos com a lei. Em alguns casos, a prática de rituais associados a pactos satânicos pode levar a acusações de crimes como vandalismo, furto ou até mesmo assassinato. Qual é a verdade por trás da busca por riqueza? A busca por riqueza é um desejo humano universal, mas é importante lembrar que o sucesso financeiro é resultado de uma combinação de fatores como educação. A aquisição de conhecimentos e habilidades é fundamental para alcançar o sucesso profissional. Trabalho duro, o esforço e a dedicação são essenciais para alcançar qualquer objetivo. Oportunidades. As oportunidades surgem para aqueles que estão preparados e gastando para aproveitá-las. Planejamento financeiro. A gestão inteligente do dinheiro é fundamental para construir riqueza a longo prazo. Ao invés de buscar soluções mágicas ou sobrenaturais, é fundamental focar em desenvolver suas habilidades, construir relacionamentos saudáveis e trabalhar de forma ética e responsável para alcançar seus objetivos. Se você ou alguém que você conhece está envolvido em práticas como essas, é importante procurar ajuda profissional. Um terapeuta ou conselheiro pode oferecer suporte e orientação para lidar com as opiniões e medos associados a esses temas. Lembre-se, a verdadeira riqueza está em nossas relações, em nossa saúde e em nossa paz interior. Gostaria de discutir mais sobre este assunto? Posso fornecer informações sobre temas relacionados, como a história do satanismo, a psicologia da crença, ou estratégias para alcançar o sucesso financeiro. É importante ressaltar que esta resposta tem como objetivo fornecer informações e não substituir o aconselhamento profissional. Que o diabo está pronto para fornecer tudo e tudo o que ele quer em troca é uma alma pobre. Hoje, vamos dar uma olhada em algumas pessoas que podem ter aceitado o acordo e assinado seus nomes naquela linha pontilhada. Vamos à lista. Nessa primeira lista são de pessoas bem conhecidas no cenário nacional e internacional. Após essa lista, mostraremos outros 10 casos bem mais antigos. Xuxa Meneghel. A história de que Xuxa Meneghel teria feito um pacto com o diabo é antiga, da década de 80, e já foi negada diversas vezes pela própria loira. Ela foi alvo de uma série de boatos de que teria feito um pacto para conquistar o sucesso, inclusive através de músicas com significados ocultos como Hilarie. Além dessa lenda urbana, quando o termo ainda nem existia, haviam outros, como a boneca amaldiçoada e o disco que falava coisas diabólicas ao ser rodado no sentido oposto. Anitta. Em 2018, Anitta respondeu a dúvidas de alguns internautas no Twitter se seu sucesso era fruto de um pacto com o demônio. Sim, ele veio me buscar em 10 anos igual no Supernatural, com vários cachorros. Por isso, tô aproveitando tudo rápido, ironizou a cantora. Andressa Urach, que sempre usa as redes sociais para falar sobre assuntos de cunho sexual, como experiência na cama, fazer sexo anal, entre outros temas picantes, teve seu nome envolvido em mais uma polêmica. Alguns internautas especularam que a modelo teria feito um pacto com o diabo.
A Isto É Gente, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, disse que Andressa Urach não tem um pacto com o diabo. Não vejo esse pacto. A Andressa tem uma ansiedade muito grande em estar na mídia. Aqui na Terra ela pode gerar todas essas polêmicas, mas ela vai pagar em outro plano. Também vejo um problema espiritual na vida dela. Ela tem algo espiritual muito forte que lhe atrapalha bastante, diz o clarividente. Beyoncé também foi apontada por supostas ligações ao diabo na época do nascimento de sua primeira filha, Blue Ivy, em 2012. Teorias das redes sociais apontavam que, escrito ao contrário, o nome da menina seria uma referência ao nome latim Eub, que significaria filha de Satã. É claro que a palavra nem mesmo existe. Além disso, em 2020, K.W. Miller, candidato ao Congresso pelo estado da Flórida, afirmou que a cantora passaria mensagens satânicas através da música Formation. Ela guarda símbolos satanistas em sua bolsa, afirmou o político. Lady Gaga, por conta de seus looks extravagantes e clipes cheios de significados ocultos, foi acusada de se relacionar com elementos satânicos. Em 2012, teve boatos que a cantora realizou um ritual dentro da suíte de um hotel em Londres. Segundo informações da NME, uma funcionária teria encontrado a banheira do quarto cheia de sangue após a saída de Gaga do local. Madonna. Em 2009, a rainha do pop Madonna levou seu show para a cidade de Varsóvia, na Polônia, no mesmo dia de uma importante festa católica. Na época, Lech Walesa, ex-presidente do país, não gostou nada da situação. É uma provocação satânica. O show de Madonna é um ataque do diabo ao nosso país católico, disparou ele. Paul McCartney. Uma frase controversa na música Revolution 9 dos The Beatles criou uma teoria que teria um pacto entre Paul McCartney e o diabo. Me excite, homem morto, diz o músico na canção, alimentando os rumores de que ele teria selado um combinado satânico. Agora mostraremos mais 10 casos de pactos satânicos bem mais antigos. Número 10. O holandês voador. Muitos de vocês já ouviram falar da história do holandês voador, o notório navio fantasma que está condenado a navegar pelos mares para sempre, nunca sendo capaz de fazer um porto agindo como um prenúncio de desgraça para todos aqueles que o veem. As origens desta lenda são um pouco obscuras, embora seja geralmente aceito que ela apareceu em algum momento durante o século XVIII, quando o Império Holandês era uma potência marítima global. Mas houve algum holandês voador de verdade? Vários candidatos foram apresentados, mas uma versão da história nos conta sobre Bernard Fokker, um capitão holandês que era famoso pela velocidade sobrenatural de suas viagens entre a Europa e as Índias Orientais holandesas. Isso levou as pessoas a acreditarem que Fokker estava em conluio com o diabo. Então, quando o navio do capitão nunca retornou de uma viagem, todos presumiram que o diabo reivindicou o que lhe era devido. E agora, Fokker e sua tripulação de condenados navegariam pelos mares para sempre. Número 9. Os dois violinistas. A ideia de um artista disposto a vender sua alma ao diabo em troca de talentos ímpios é popular e existe há centenas de anos. O violinista italiano Niccolo Pagani é um exemplo comum. Sua virtuosidade com o instrumento era algo diferente de tudo que as pessoas já tinham visto antes. Então não é particularmente surpreendente que as pessoas pensassem que suas habilidades derivariam de uma fonte profana. Mas mesmo antes de Paganini, um violinista italiano diferente chamado Giuseppe Tartini afirmou que o diabo lhe apareceu em um sonho e tocou para ele a peça musical mais incrível que ele já ouviu. Aqui está como ele descreveu a experiência em uma entrevista. Uma noite no ano de 1713, sonhei que tinha feito um pacto com o diabo pela minha alma.
Tudo aconteceu como eu desejei. Meu novo servo antecipou todos os meus desejos, entre outras coisas. Dei-lhe o meu violino para ver se ele sabia tocar. Quão grande foi o meu espanto ao ouvir uma sonata tão maravilhosa e tão bela, tocada com tanta arte e inteligência como eu nunca tinha concebido nos meus mais ousados voos de fantasia. Ao acordar, Tartini tentou recriá-la, e isso se tornou seu magnum opus, conhecido como a Sonata número 8 do Troll do Diabo. Número 8. O Homem que Enganou o Diabo. Jonathan Moulton foi um colono americano que era coronel da milícia de New Hampshire quando a Revolução Americana começou, e ele terminou a guerra como general de brigada, quando Otter Walmorton era um incrivelmente empresário de sucesso que se tornou bastante notório por sua crueldade e disposição para subornar, seduzir ou intimidar outros para cumprir seus caprichos. Sem surpresa, suas táticas de negócios lhe renderam o desprezo de muitos vizinhos, bem como a reputação de um homem que vendeu sua alma por riquezas incalculáveis. De acordo com a lenda, Moulton era um pobre comerciante de fronteira em seus primeiros anos, até que ele prometeu sua alma ao príncipe das trevas, em troca de 2 botas cheias de moedas de ouro. Mas por causa da conivência, Moulton até encontrou uma maneira de enganar o diabo cortando buracos nas solas de suas botas, bem como no chão de sua casa. Portanto, o diabo continuou derramando ouro nas botas, e ainda assim elas não encheram, até que o porão de Moulton estava cheio de moedas. Quando Moulton morreu, um de seus carregadores disse que o corpo simplesmente desapareceu de dentro do caixão pouco antes de ser enterrado em seu lugar. Havia um saco de moedas, um sinal de que o diabo estava pronto para coletar. Número 7. O Papa Profano. Há uma longa lista de papas que eram menos que santos e foram acusados de fazer todo tipo de maldade, e um deles foi até acusado de fazer um acordo com o diabo. A distinção pertence ao Papa Silvestre Sant, anteriormente conhecido como Gerberto de Aurillac, um estudioso e professor dedicado. Gerber era um grande fã de matemática e astronomia. Portanto, quando se tornou Papa em 999, ele usou sua nova autoridade para promover seus interesses. Ele é creditado por popularizar os numerais arábicos hindus na Europa Ocidental, bem como o uso do ábaco. Ele tinha seu próprio asteroide, colecionava manuscritos e até escreveu um artigo sobre geometria euclidiana. Mas ainda assim isso foi há 1000 anos, e nem todos consideraram o lado curioso do Papa Silvestre como positivo, especialmente quando se tratava do conhecimento matemático que veio do mundo árabe. Surgiram contos de que Gerbert era um feiticeiro e um necromante em conluio com o diabo, que não só lhe deu poderes mágicos, mas também o ajudou a garantir o papado. Tais contos foram inicialmente propagados por seus inimigos, particularmente um cardeal chamado Berno, que escreveu que o Papa Silvestre morreu uma morte horrível e miserável. E entre aqueles últimos suspiros, ele implorou as suas mãos e língua, com as quais, oferecendo-os aos demônios, ele desonrou a Deus para ser cortado em pedaços. Número 6. O compositor estrela do rock, embora amplamente esquecido hoje, o compositor francês do século XIX, Philippe Moussard, foi fundamental na popularização da música clássica, trazendo-a para as massas. Sua ideia era que tais apresentações musicais não deveriam ser restritas aos teatros e óperas disponíveis principalmente para as classes altas. Consequentemente, começaram a encenar concertos de passeio que aconteciam em áreas abertas e eram acessíveis por preços muito baixos. O repertório musical do próprio compositor Massa geralmente consiste em suas próprias obras, misturadas com temas famosos e populares de outros compositores. A música era acompanhada por dançarinos frenéticos, como galopes quadrilhas, e, claro, as apresentações de massagem can-can provaram ser muito populares entre as classes mais baixas.
e seus shows se tornaram cenários das maiores festas de Paris, mas é claro que nem todos estavam felizes com esse entretenimento depravado e os rumores logo se espalharam. Parecia que o compositor estava em conluio com o diabo e estava tentando corromper as boas pessoas de Paris para uma vida de pecado. Número 5. O curandeiro e o mestre-escola, o rei James. Vincus tinha uma certa obsessão por bruxaria e magia negra e até escreveu sua própria dissertação sobre necromancia, chamada Demonologia, em 1589. Sua esposa Ana da Dinamarca foi ameaçada por uma tempestade no mar, e o rei se convenceu de que esses ventos contrários eram resultado de bruxaria. Consequentemente, o número e a intensidade dos julgamentos de bruxas aumentaram significativamente durante o final do século XVI e início do século XVII. Mais notório de estes foram os julgamentos de North Berwick, que se estenderam por 2 anos e levaram mais de 70 pessoas a serem acusadas de bruxaria. 2 delas foram vistas como líderes. Uma era uma curandeira chamada Agnes Sampson, que confessou mais de 50 acusações de bruxaria, enquanto a outra era um diretor de escola local chamado John Theon, que admitiu ter feito um pacto com o diabo e depois agiu como registrador e estudioso de muitas bruxas iniciantes na região. Ambas as confissões foram obtidas sob tortura extrema e ambas as pessoas foram posteriormente executadas por seus atos. Número 4. O nobre assassino de todas as pessoas nesta lista, o único o mais provável de ter estado em conluio com o diabo, foi Gilda-Rei, já que suas ações foram realmente hediondas e sua maldade quase inequívoca. Originalmente aclamado como um herói da França por seu papel na Guerra dos 100 Anos, uma época em que serviu como camarada de armas de Joana d'Arcs, uma nobre, Gilda-Rei viveu uma segunda vida secreta e horripilante, onde ele gostava de torturar e assassinar crianças. Em setembro de 1440, de Rey foi preso após uma onda de assassinatos de quase uma década, durante a qual ele pode ter reivindicado mais de 140 vítimas. Durante seu julgamento, tanto de Rey quanto vários de seus servos e cúmplices confessaram suas más ações. Embora estes confissões foram obtidas sob tortura, além dos assassinatos, Gilda-Rei também admitiu se envolver em satanismo, invocando repetidamente o diabo e seus asseclas demoníacos. Enquanto o nobre se recusou a vender sua alma, ele ofereceu o sangue e os órgãos de suas vítimas em troca de conhecimento e poder sobre as artes das trevas. Os inquisidores que presidiu o julgamento rotulou Gilda-Rei como herege, apóstata, feiticeira, sodomita, invocadora de espíritos malignos, adivinhadora, assassina de crianças inocentes, criminosa, apóstata e idólatra que se desviou da fé e que facilmente se livrou dela. Sem surpresa, ele foi executado por seus crimes, embora questões sobre sua culpa ainda perduram hoje. Número 3. O cientista louco do castelo Frankenstein. O nome Frankenstein dispensa apresentações, mas neste caso em particular não estamos falando da criação icônica de Mary Shelley, mas sim do castelo Frankenstein e do verdadeiro cientista louco que se escondeu dentro de seu nome. Era Johann Conrad Dippel, e ele viveu no castelo Frankenstein durante o final do século XVII e início do século XVIII. Embora tenha começado como teólogo, Dippel acabou desenvolvendo uma obsessão pela alquimia. Disse que ele tentou desenvolver o elixir da vida e até trabalhou com cadáveres para praticar a transferência de almas. Contos de seus experimentos chocaram e aterrorizaram os moradores locais, mas até mesmo seus colegas ficaram desanimados com Dippel e seu trabalho. Seu contemporâneo e antigo amigo Emanuel Swedenborg o condenou como um demônio muito vil que tentava coisas perversas para Dippel. Nada estava fora dos limites. Então não é nenhuma surpresa
que as pessoas acreditassem que ele acabou vendendo sua alma ao diabo em busca do conhecimento mais arcano. Número 2. O blues do diabo. Aqui temos um cenário semelhante ao dos dois violinistas, mas envolve dois músicos de blues. A história de Robert Johnson é bem conhecida e popular quando ele começou como um blues de 19 anos. Jogador, suas habilidades não eram nada de especial, mas ele aparentemente desapareceu por alguns anos e quando reapareceu, ele havia se tornado um mestre e continua até hoje um dos músicos de blues mais influentes da história. As pessoas acreditavam que Johnson havia obtido suas habilidades prodigiosas por meios ímpios ao conhecer o diabo na encruzilhada e vendendo sua alma em troca de um talento indizível. Então, quando ele morreu na tenra idade de 27 anos, foi quando o diabo lucrou com sua parte do acordo. Alguns dos maiores sucessos de Robert Johnson, como Crossroad Blues, Howl on My Trail e Me and the Devil Blues, foram certamente sugestivos dessa ideia, e indicou que o músico não se opunha à sua imagem sinistra. Mas ele não era o primeiro. Essa distinção pertencia a Tommy Johnson, um músico de blues não relacionado que desenvolveu essa reputação alguns anos antes. Não apenas isso, mas ele a encorajou ativamente e afirmou que aprendeu sua música com o diabo. Mas Tommy Johnson não morreu jovem, o que provavelmente é o motivo pelo qual a lenda se tornou mais associada a Robert Johnson. Número 1. Fausto. Uma barganha faustiana é definida como um acordo em que uma pessoa está disposta a negociar algo de suprema importância moral ou espiritual, em troca de benefícios ou posses materiais. Derivado da lenda alemã de Fausto, o estudioso que vendeu sua alma ao diabo em troca de conhecimento e prazeres mundanos ilimitados, apesar de ter mais de 400 anos. O conto ainda é bem conhecido graças às suas muitas adaptações literárias e musicais para o cinema. Mas, e a pessoa real por trás do mito? A lenda foi baseada em Johann Georg Fausto, um teólogo e alquimista alemão, atuou durante o início do século XVI. Não se sabe muito sobre a figura histórica. Alguns o condenaram como uma fraude, enquanto outros disseram que ele era um necromante. Embora a maioria pareça concordar que ele se envolveu com magia negra, Fausto morreu por volta de 1540. Depois, alguém escreveu e distribuiu um panfleto detalhando seus caminhos perversos. E ele se tornou popular o suficiente para se espalhar por toda a Europa. Algumas décadas depois, um desses panfletos chegou às mãos do dramaturgo inglês Christopher Marlowe. Ele foi inspirado a escrever a peça Dr. Faustus, a primeira de muitas grandes obras baseadas nesta lenda que consolidou o lugar de Fausto na história como o homem mais notório que fez um acordo com o diabo. E a sua opinião. O que você acha sobre esses pactos? Deixe seu comentário no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber nossos vídeos. Abraços a todos, muitas bênçãos.